E aí galera, esse aqui é mais um vídeo. E aqui hoje a gente vai falar sobre o nosso futebol, né? Nosso tão querido futebol que tá na merda. Depois do 7-1 aí que a gente tomou da Alemanha, a gente tem que repensar algumas coisas, né? Mesmo que os dirigentes lá, chefões, não queiram, né? É bom que seja todo mundo preso e pá. Então, a gente tem que começar a refletir, né? O que tá acontecendo com o nosso futebol? Não é de hoje, né, que o futebol brasileiro não apresenta, né, um bom nível e pá, né? Então, vamos voltar lá para os primeiros títulos, né? Os primeiros títulos do futebol brasileiro, geralmente você tinha duas coisas. Era um futebol efetivo, né, que funcionava. Era futebol bonito, né, que agradava os olhos, né? Os títulos de 58, 62 e 70 são tidos como, né, os melhores em termos de times, né? Principalmente o time de 70, né, que é tido como o melhor Brasil de todos os tempos, né? A gente que é muito novo, a gente não viu e pá, mas tem uns vídeos aí pra gente ver, pra gente ter a noção de como a galera jogava bola pra caraca, né? Tostão, Jairzinho, Pelé, Gerson, né? Toda essa galera aí jogava muita bola. Eles eram efetivos, né? Ou seja, ganhavam, o futebol funcionava e jogavam bonito, né? Uma coisa que o Brasil nunca mais viu na sua história. A única vez que a gente viu um futebol efetivo que ganhou bonito uma Copa do Mundo, né, foi na Copa de 70, né? Depois veio a geração de Zico, né? Que era um futebol bonito, né? Muito bonito. E pá, Zico, Júnior, Falcão, essa galera aí. Só que o que acontece? Essa geração não ganhou nada, né? Não ganhou a Copa de 82 e 86. Né? E o Brasil, como sempre, jogava muito bonito e pá. Só que aí, quando o Brasil perdeu, parece que o mundo ficou meio traumatizado com a derrota do Brasil, né? Com aquela seleção bonita de Zico. Todo mundo ficou olhando, pô, se aquela geração perdeu ali, o que está acontecendo, né? Então é melhor a gente jogar mais fechado, né? Não é melhor ir partir para cima com tudo, como o Brasil fazia. Não adianta jogar bonito e tal e perder. E o que a gente viu anos depois da geração do Zico foi o futebol horrível, né? Pelo menos em termos de seleção, a Eurocopa depois da Copa de 86 foi uma bosta. A Copa de 90 foi feiosa, né? Alguma outra exceção, Camarões, uns lampejos de Maradona e pá. Mas foi horrível, né? E o futebol ficou mais feio, pelo menos em termos de seleções. Em clubes, talvez nem tanto assim. No Brasil mudou muito, né? Os times jogavam tudo em 4-3-3, né? Três atacantes e tal, todo mundo jogando pra cima. Só que depois dos anos 80, né? Ou pelo menos já no finalzinho dos anos 80, parece que os times começaram a jogar formação diferente, né? Todo mundo começou todo mundo tirou um atacante, né? E botou um volante. Né? E o futebol começou mais. O futebol brasileiro ficou mais defensivo, por incrível que pareça. Né? E aí surgiu a figura do volante, aquele volante, né? Que só sabia destruir. Aquele famoso cabeça de área. Né? E o futebol brasileiro começou a ficar mais feio. Né? E a partir daí a gente nunca mais viu uma seleção que jogava muito bonito, por incrível que pareça. Né? E aí veio o título de 94, né? Que não era uma seleção isso tudo, tinha Romário e Bebeto, mas o resto não jogava muito, não eram craques e pá, pelo menos não jogaram bem na Copa. Né? Zinho e Raí não jogaram isso tudo. Né? E teve a Copa de 2002, né? Que aí sim, já melhorou um pouco, né? Teve o Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Roberto Carlos. Começou a melhorar, só que infelizmente não continuou, né? O futebol brasileiro já não fazia tantos craques. Por quê? Por que o Brasil já não faz tantos caras habilidosos como antigamente? Porque o Brasil, nas suas bases, né? Pelo menos eu acredito que a resposta está nas bases, né? Começou a ser mais visto, né? Pelo pessoal lá da base, aquele cara que era forte, né? Que sabia marcar, né? Com força física. E aquele cara franzino, né? Que só driblava e sabia lançar, ele não começou a ser visto mais de lado, né? Com uma outra exceção, é claro. Né?
E aí a consequência disso foi que o futebol brasileiro começou a formar mais jogadores defensivos com força física do que jogadores habilidosos, né? Se você acha que hoje tem muito jogador habilidoso, né, você precisa ver os times de antigamente, né? Da década de 70, 80, né? Às vezes o pessoal do meio campo, todo mundo sabia jogar praticamente. Hoje em dia não, é difícil, né? E aí, por uma incrível coincidência, se você perceber, os principais times do futebol moderno, eles têm uma característica. Eles têm pelo menos um volante que sabe jogar muita bola. É o chamado armador recuado. Né? Na Alemanha, por exemplo, você tem o Schweinsteiger. Na Espanha você tinha o Xavi. Né? Então você tem que ter pelo menos um cara ali que sabe jogar bola. Essa é a característica dos times modernos, né? Por uma coincidência, né? Por que coincidência? Porque esse cara, o volante, ele lá na década de 80, geralmente ele era um atacante, todo mundo jogava com 3 atacantes. Só que como eu falei, parece que com a geração de Zico perdendo, parece que muita gente ficou meio traumatizada com o futebol ofensivo. E aí, um atacante, né, os pontas, que tinha 2 pontas, né, a ponta esquerda, quer dizer, o ponta direita, o ponta esquerda e o centroavante. Né, e aí tiraram um atacante, né, um ponta, transformaram em volante e ficou só 2 atacantes. E aí por um tempo esses volantes ficaram só com função defensiva, né? É por isso que o futebol todo ficou mais defensivo. Só que depois alguns times, né, na década de 90 tinha, por exemplo, César Sampaio, né, tinha um ou outro time que fazia os cabeças de área jogar bola, né? Só que aí depois com o tempo outros times foram soltando mais e o futebol voltou a ficar mais ofensivo, né? Futebol moderno. Você vê muita gente atacando e muita gente defendendo, né? Então o volante ele se tornou um jogador de ataque e de defesa ao mesmo tempo, né? E aí que acho que essa posição do futebol ele é a chave para a modernidade, né? Porque não é coincidência que os vencedores da Copa de 2014 e 2010, né, tivessem jogadores com essas características ali na cabeça de área. Em 2006 teve Pirlo também. Né? Então esse é o segredo do futebol moderno. Você ter cabeças de área que sabem marcar e sabem jogar ao mesmo tempo. Ou seja, se fazer aquele jogador que estava lá no ataque voltar para o ataque. Mas agora tem funções defensivas também. Né? Esse é o grande segredo. Só que o que você vê no futebol brasileiro? Você não vê muitos volantes com muita qualidade assim. Você vê um ou outro e tal, só que não tantos como deveria ter. Né? Infelizmente as categorias de base ainda não formam tantos jogadores, tantos cabeças de área habilidosos. Né? Ainda não temos essa mentalidade. Surgem um ou outro. Tem um Ibson ali e tal. Tem um outro jogador, não lembro agora, outro jogador brasileiro que seja um tipo de armador. Só que são poucos no futebol brasileiro, né? E essa é a chave para a modernidade. Né? E aí, hoje em dia, né, parece que voltou a fazerem mais jogadores habilidosos. Né? Você tem times muito bons de formar, você tem o Santos de Robinho, né? O Santos de Neymar também. Você vê o Flamengo do Adriano, campeão brasileiro. O Cruzeiro aí tá ganhando tudo, jogando muito bem. Né? Então você vê aos poucos uma volta, né, daquele futebol tocado, né, futebol brasileiro com toque. Só que na essência mesmo, o que importa também é a seleção brasileira, como a seleção brasileira joga. Né? E a gente não vê isso na seleção brasileira. Né? Faz tempo que a gente não vê uma seleção brasileira que deixou e que também ganha o tempo todo. Né? É isso que a gente quer. A seleção brasileira perdeu um pouco do seu brilho, da sua mágica. A gente tem o Neymar aí hoje arrebentando e pá, só que ele é um cara que às vezes parece que ele tá sozinho ali, né? Tem um ou outro que acompanha o ritmo dele, só que, né, parece que ele tá sozinho no meio do deserto ali. Então o futebol brasileiro está meio perdido, né? A gente precisa de técnicos, né? Com certeza não vai ser o Dunga que vai trazer o futebol brasileiro, aquele verdadeiro futebol brasileiro que traz arte e vitórias, né? A gente não quer só arte e também a gente não quer só vitórias, a gente quer os dois. Né? E não vai ser Dunga que vai fazer isso. Estou falando Dunga porque, né, ele é o atual técnico da seleção, não sei quando você vai ver esse vídeo. Né? Mas enfim, a gente espera que
apareça algum técnico na seleção brasileira, né, que faça a seleção brasileira jogar bonito e ganhe também ao mesmo tempo, né? Só que não é só o técnico que vai fazer isso. Toda a estrutura do futebol precisa voltar a formar jogadores habilidosos lá desde a cabeça de área até o ataque, né? Não só o meio campo para frente, né? Não algumas exceções apenas. Se a gente olhar para o futebol brasileiro interno, como eu falei, a gente não vê muitos volantes que são armadores. Isso precisa voltar, né? O Brasil precisa disso, né? Então não é só o técnico da seleção brasileira que vai fazer a seleção brasileira voltar a ser o que era. A gente precisa que toda a estrutura do futebol brasileiro seja repensada em termos de formação de jogadores, né? A gente tem que voltar a olhar com mais carinho para os jogadores habilidosos, né? Porque essa é a essência do jogo brasileiro, né? A gente pode ter uma zaga boa, claro, como a gente até tem, né? O Brasil tem formado bons zagueiros, né, nesses últimos anos. Só que a gente precisa também voltar à essência do futebol brasileiro, né? Que é jogar para frente. Né? O Dunga, por exemplo, botava o Brasil fazendo contra-ataque. O Brasil é um time pequeno para jogar em contra-ataque, né? Infelizmente. E o Brasil jogava assim com ele, né? Então o que acontece? A gente precisa que o Brasil volte a ser o Brasil. A gente está passando por um período, digamos, negro, né, do futebol brasileiro. Perdemos de 7-1 na semifinal para a Alemanha. Tem um monte de dirigente sendo investigado aí. Um cara mando de safado, né? A gente precisa reestruturar o futebol brasileiro. Mas infelizmente os cartolas são um espelho do que são os políticos, né? Eles só querem o dele e que se dane o resto, né? Infelizmente é assim, né? A gente tem um ou outro exemplo de gestão boa no futebol brasileiro, né? Só que infelizmente a maioria ainda não faz uma boa gestão para o seu clube, né? Então todo esse problema aí do futebol brasileiro passa por termo de estrutura, né? E da base também, não é só o técnico da seleção brasileira, ali é só o final da cadeia, né? Então a gente espera que o futebol brasileiro volte, né, a ser um grande protagonista das Copas do Mundo, né? Não apenas no nome, né? Que a gente hoje joga mais com nome do que qualquer coisa, né? Que a gente volte a jogar bem, volte a dar show quase o tempo todo, jogando bem, quase o tempo todo, volte a formar mais jogadores brasileiros, né? E também que os clubes brasileiros se arrumem, né? Para ter mais dinheiro para, né, prender os nossos craques aqui, porque ver a galera saindo o tempo todo é ruim, né? Porque quando tem craque no futebol brasileiro, né, acontecem grandes jogos. Né? Quem não se lembra daquele Flamengo e Santos, né, do Ronaldinho Gaúcho do Flamengo e o Neymar? Né? Foi um jogão, porque tinha dois craques ali. Só que para ter isso você precisa ter dinheiro, né? Nossos clubes ainda não são tão grandes assim. Então vamos torcer para o futebol brasileiro voltar a ser o que era, né? Voltar a dar show e voltar a ganhar, né? E que esse bando de cartola corrupto seja tudo preso aí e vá pro brejo aí. Beleza, galera? Esse foi mais um vídeo. Até a próxima. Bota aí o teu comentário, pede algum assunto aí que você queira falar, pode falar qualquer coisa aí. Vou botar um e-mail aí para você querer me xingar, me ameaçar de morte, tá ligado? Se me elogiar, quem sabe, né? Fica junto aí, curte aí o vídeo e até a próxima.